Uma boa tarde a todos e a todas, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e que todos possam abrir o coração e a mente para receber essa mensagem de hoje que vem de lá do céu. Essa mensagem não vem de mim, porque essa mensagem é Deus que coloca em mim aquilo que é para minha vida ser melhor e também através de mim eu possa trabalhar para Deus, porque a minha oração é que Deus que fale e não eu a falar. Então hoje nós vamos ver o terceiro vídeo daquela série que eu fiz. O primeiro era a vinda de Jesus, o segundo era os sinais da vinda de Jesus e agora o terceiro é como nos preparar para sermos salvos. Bom, na vida tudo precisa de um preparo. Uma criança, quando ela nasce, ela já começa a ser preparada para a vida. Então depende do pai, da mãe, a preparar aquela criança para quê? Para que ela possa andar bem, para ela não cair, para que ela possa ter uma infância bem preparada. Uma pessoa também, se ela quiser ser um advogado, ela tem que estudar, ela tem que se preparar, um médico tem que se preparar. E preparar para a vinda de Jesus não é diferente. Temos que ter uma preparação e nós vamos ver através da palavra de Deus como que nós temos que nos preparar e o que também faz com que nós não alcancemos a vitória em Cristo, que nós não alcancemos a vinda gloriosa de Cristo inteiramente santificados. Então a palavra do Senhor vai nos mostrar. Então vamos começar. O que significa a palavra nos preparar para ser salvos? Bem, preparar é uma preparação, né? Temos que estudar a palavra do Senhor, temos que estar sempre em comunhão com Cristo, de manhã, primeira hora do dia em comunhão com Cristo, durante o dia orar, durante o dia ouvir uns hinos, estudar a Bíblia, ver aquilo que Cristo quer de nós. E só através da palavra do Senhor nós podemos saber. Bem, primeiro a Bíblia diz assim, em João 3,16. Vamos ver que amor é esse de Deus por nós e o que nós fazemos para Deus, o que nós damos para Deus em troca. Então João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Que amor é esse, né? Que amor é esse de Deus? Que amor! Um amor incomparável. Cristo, Filho de Deus, morrendo pelo homem culpado. E Deus, com o amor dele, deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. Então, nós temos que crer em Cristo e aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz. E aí começa a caminhada cristã para a santificação, porque aceitar Cristo é questão de segundos, mas caminhar com Cristo é uma caminhada de vida toda, até o momento que a gente estiver ainda vivo, respirando, nós temos que caminhar com Cristo. O que é santificação? Santificação vem da palavra santo, que significa ser separado. E o que é ser separado? Vamos ver o que significa a palavra de Deus, o que é ser santo. Então nós vamos ver em 1 Pedro, sim. 1 Pedro 1, 13, 14 e 15. Vamos lá.
o que é ser santo, o que é a caminhada de santificação. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, é somente através de Jesus Cristo é que nós conseguimos nos santificar. A nossa caminhada tem que ser estudando a vida de Cristo para ver como que Cristo era na terra, e nós temos que ser igual a Cristo, temos que copiar o que Cristo fazia aqui na terra. Esse é o começo da santificação. Como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Então, quando a gente decide a ter Cristo na nossa vida, a partir desse momento a gente já não é mais ignorante até o momento que nós escolhemos seguir a Cristo. Então, aquela ignorância já não existe mais. E aquelas paixões que a gente tinha errada, a partir desse momento não pode existir mais. Porque enquanto a gente era ignorante, Deus não via tanto erros, porque a gente não sabia que cair aos pés de Cristo, que seguir Cristo, seria uma vida diferente de santificação. Então, Deus não conta aquele tempo de ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. É santo aquele que nos chama. Cristo é santo por quê? Porque ele é separado. Ele é separado das coisas do mundo, das coisas que não são espirituais. Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Sede, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se Deus escreveu aqui que nós temos que ser santo, porque Ele é santo, se Cristo diz aqui que Ele é santo e nós temos que ser santo, é porque não é impossível. Porque se fosse impossível, Deus não escrevia. Então, como que nós temos que ser santo? É estudando a palavra de Deus e colocando na nossa vida tudo aquilo que Deus quer que nós tiramos de ruim e colocamos de bom. Isso é ser santo. Bem, agora que vivemos aceitando a Jesus, as nossas vidas temos que andar com Jesus, como Jesus andou, para que temos que pedir para Deus que nos ajude a caminharmos com Cristo. Porque se nós não pedirmos para Deus, se nós não abrirmos o nosso coração e estivermos dispostos a mudar a nossa vida, nós não vamos conseguir nunca, sozinhos não, mas a gente pede para que Deus nos ajude. A obediência a Deus é a palavra-chave para uma vida santa com Jesus. Então, além de nós aceitarmos Cristo, nós temos que ter uma vida obediente. Porque seria fácil aceitar, acabou e continuamos a vida, não. Temos que aceitar e sermos obedientes a Cristo. Ver aquilo que Deus quer nesse mundo para nós. Então vamos ver em 1 Pedro 1,22. Vamos lá, 1 Pedro 1,22, está aqui, ó. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Bem, quando nós aceitamos a Cristo e abrimos a nossa mente, o nosso coração, nós temos que viver uma vida fraternal, verdadeira. Porque não adianta a gente fingir que nós amamos a Cristo e que nós amamos as pessoas, porque Deus conhece o nosso coração. Então ele está dizendo aqui que nós temos que ter uma obediência, um coração purificado na verdade, nada de fingimento. E temos que amar as pessoas ardentemente. O que é uma coisa ardentemente? É uma entrega total de coração para Cristo e amar as pessoas, mesmo aqueles que nos fazem mal. Nós temos que orar e temos que amar eles, porque Cristo amou até o último momento
Jesus falou na cruz: Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. Cristo pediu perdão por eles. E Cristo continua no céu, amando ardentemente. E nós temos que amar Cristo ardentemente e amar as pessoas ardentemente e perdoar as pessoas. Porque Deus só nos perdoa se nós perdoarmos as pessoas. Porque não adianta a gente querer que Deus nos perdoe se a gente não perdoa as pessoas. Não é isso que está no Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz isso perfeitamente. Bem, ser santo na Bíblia significa povo separado para Deus e escolhido por Deus para viver uma vida dedicada a Deus, obedecer seus mandamentos, seus estatutos e seus juízos. Jesus é santo porque ele purifica-nos de todos os nossos pecados. Então, os nossos pecados só são perdoados quando pedimos perdão para Deus através de Jesus. Não há homem nenhum aqui na terra, não há sacerdote nenhum, não há padre nenhum, nenhum ser humano que possa perdoar pecado. É somente Cristo. É o que a Bíblia diz, somente Cristo. Bem, nós vamos ver agora em Hebreus 12. Vamos lá. Teria muitos mais versículos para me mostrar, mas eu fiz uma seleção aqui de alguns, mas tinha muitos mais. Bom, Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós não formos pessoas que vivemos com todo mundo, vivemos em paz com todos, não só aqueles que não fazem nada para nós, todos. E sem a santificação, que é a comunhão diária com Cristo, aqui diz assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como ir para o céu com Jesus, se não fizermos isso. Vamos ver também 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios, vamos lá. Só um minutinho. 7:1. Tá aqui. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, Jesus falando, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nossa carne, que é o nosso corpo, tem que ser purificado. Nós não podemos colocar qualquer porcaria na boca, não podemos vestir qualquer vestimentas que mostre o nosso corpo tanto em cima como embaixo. Nós temos que purificar a nossa carne. Nós temos que ser pessoas que abrimos a boca, onde saia palavras de afeto, palavras de amor, nada impuro. E também nem o que a gente come pode ser impuro. E a Bíblia diz o que devemos comer e o que não devemos comer. E temos que ter o nosso espírito puro. Nosso espírito é a nossa vida, é a nossa comunhão com Cristo, é a nossa alma, tem que estar totalmente purificada, tem que estar totalmente aperfeiçoado na santidade ao Senhor. Bom, nós vamos ver aqui também Efésios. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Eu deixo aqui as páginas marcadas para mim não perder muito tempo, que eu não quero fazer vídeos muito longos. Efésios 4, 22 e 22 e 24. Aqui, começa aqui. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, aqui está dizendo que nós, quando nós não tínhamos Jesus, nós éramos um velho homem. E Deus, Ele quer que nós sejamos nova criatura em Cristo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem,
criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da esperança. Então, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos fazer as coisas de Deus, nós nos tornamos nova criatura. Então, quando Deus diz aqui, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, é porque nós decidimos ser criados diferente agora, nessa nova pessoa que nós somos agora. Bem, nós vamos ver em João 17 também. Aqui diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então Deus está dizendo aqui que a palavra dele é verdade e que nós só podemos nos santificar no assim diz o Senhor, na palavra de Deus, somente. Bem, aqui Jesus diz assim, olha que lindo, em João 14, 6. 14, 6. Aqui foram os discípulos, foi Tomé, né? Tomé aqui ele perguntou para Jesus, ele perguntou para Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Porque ele não sabia para onde Jesus ia, como saber o caminho. Jesus respondeu assim, olha que coisa linda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer mais declarado do que isso? Não há religião nenhuma, não há denominação nenhuma, não há ser humano nenhum aqui que leva a nós a Jesus. Porque ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então nós não precisamos ter outro intercessor. Somente Jesus é o nosso intercessor. Então não precisamos pedir para santos, porque santo não fala, não ouve, não vê, é mudo. Ele não tem vida própria em si. Ele não tem vida. O único que tem vida é Jesus. Por isso que ele diz aqui, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os crentes verdadeiros, não só de palavras, e sim de atos de obediência da palavra de Deus, vivem uma vida centralizada em Cristo, em seu caráter E os verdadeiros cristãos, quando ele aceita Cristo e vive uma vida de Cristo, eles irradiam o caráter de Cristo nas suas vidas. As pessoas percebem que ele é uma pessoa diferente, porque a luz de Cristo brilha em nós. E aí a gente pede assim, que eu diminua e que ele cresça. Que as pessoas não vejam eu, não vejam Sandra, mas vejam Cristo em mim. Por isso que nós temos que pedir para Cristo atuar na nossa vida, para Deus colocar o querer e efetuar em nós. Nós temos que andar com Cristo, no andar, no falar, no vestir, no comer, no beber, em todos os aspectos que Deus deseja que obedeçamos. A verdade vem do céu para limpar e purificar o instrumento humano de toda contaminação moral. Essa verdade conduz à ação benevolente e bondosa. Temos que ter compaixão para os necessitados, aflitos e sofredores. Então, nós temos que viver uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma vida para servir. Como Cristo veio aqui, ele mesmo diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós também temos que servir. Isso é obediência à prática da palavra de Cristo. Isso é obediência. No Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, se vocês puderem ler Mateus 5, 6 e 7, esse é o complemento todo das bem-aventuranças. Lá está como que de Jesus era e como Jesus quer que sejamos. Cristo deu uma definição do que é a verdadeira santificação lá. Jesus levou uma vida total de santificação, veio para nos dar exemplo que podemos também levar uma vida correta, sem mentiras, sem praticar pecados acariciados. O que é um pecado acariciado? Se eu sei que eu não posso fazer aquilo que é o contrário da Bíblia e eu continuo fazendo, esses são pecados acariciados.
Então, se a gente não deixar esse pecado, não tem como Jesus atuar na nossa vida e ele levarmos para o céu. Por quê? Porque Jesus, quando vir, ele vai destruir o pecado. E se a pessoa tiver com o pecado, a pessoa vai ser destruída. Porque Deus, ele ama todos, só que ele não ama o pecado das pessoas. E como ele vai vir destruir o pecado, se a pessoa tiver pecado, ela vai ser destruída junto com o pecado. Bem, nós vamos ver agora em 1 João. 1 João aqui. 1 João 2, 15, 16 e 17. Vamos lá. Aqui a introdução é essa: não se deve amar o mundo. Aqui está a regra para que Jesus nos ensina que não devemos amar o mundo, que temos que deixar o nosso eu, a nossa vontade fora e fazer a vontade do Senhor. Então tá assim: não amei o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando Jesus fala o mundo, é tudo aquilo que é contrário à Bíblia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quem é o dono desse mundo? Tem um dono. Sabe como que chama o dono desse mundo? Satanás. Então, tudo que nós amamos, que é do mundo e não é de Deus, nós estamos amando tudo aquilo que Satanás quer que amamos. E aí são filhos de Satanás. E nós queremos ser filhos de Deus. Ora, o mundo passa, tudo aqui vai acabar. Bem como a concupiscência vai acabar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, isso aqui tudo vai acabar, isso aqui tudo vai ser destruído. Mas aquele que permanece com Deus, permanece eternamente. Por quê? Porque Jesus vai vir buscar e nós vamos ser eternos. Não vai existir morte, não vai existir doença. Nós vamos viver na eternidade com Deus. Vale ou não vale a pena? Vale muito a pena. Agora vamos ver na palavra de Deus que quem pratica essas coisas não herda o reino dos céus. Então a Bíblia tem muitas coisas, muitos versículos que diz as coisas erradas, que é amar o mundo. Então nós vamos ver aqui em Apocalipse 22. Apocalipse 22, 15. Aqui já está, nesse versículo aqui, já está dizendo quem vai ficar fora do céu. Fora ficam os cães. Esses cães aqui não são os animais. Esses cães aqui da Bíblia são as pessoas más, as pessoas ruins, as pessoas que não se converteram com Cristo. Os feiticeiros também. Feiticeiros aqui abrange os astrólogos, abrange tudo aquilo de Iemanjá, de pai de santo, aquele que fala que adivinha o futuro, aqui abrange tudo, vai ficar fora do céu. Os impuros, que são os impuros de coração, aquele que coloca impureza no corpo. Os assassinos, aqui assassinos não é só aqueles que pegam uma arma e matam, não. Aqui assassinos também é com palavras, porque nós assassinamos pessoas com palavras também. Idólatras, tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus é idolatria. Adorar tudo quanto é santo é idolatria. Adorar a imagem é idolatria. Adorar a imagem de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Aqui a Bíblia nunca disse para a gente adorar isso. Então, tudo que é imagem é idolatria, os idólatras vão ficar fora do céu. E todo aquele que ama e pratica mentira, porque as pessoas que mentem, amam mentira. E pode ser mentira grande ou pequena, a Bíblia não distingue entre mentira grande e mentira pequena. Pratica mentira, tanto grande como pequena. Mas nós vamos continuar vendo mais coisas ainda. Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, para que nós, através dele, possamos ter uma vida em comunhão com Deus, mas nem todos estão dispostos a deixar a própria vontade. O eu que existe dentro de nós, aquele eu quero, eu posso, eu gosto e acabou, não. A vida tem que ser assim. Será que o que eu gosto, Jesus gosta? Bom, se Jesus não gosta do que eu gosto, eu não quero. Será que Jesus falaria isso, o que eu falaria para uma pessoa? Se não falar, é ter que tirar o eu, temos que tirar isso. Então nós temos que ser pessoas obedientes.
Mas nós vamos ver aqui em 1 Coríntios que vai dar uma claridade mesmo daqueles que vão ficar fora do céu. 1 Coríntios 6. Isso aqui é muito sério que eu vou ler agora. Muito sério. Não é eu que estou falando. Isso é Deus que está falando. É a palavra de Deus. Que isso aqui vai abranger umas coisas assim muito íntimas das pessoas, mas eu tenho que falar porque eu acabei de orar agora, que Deus é que falasse, não eu. Então, 6 de 9 a 11. Ou não sabeis que os impuros não herdarão o reino de Deus, que nós acabamos de ler? Que é uma pergunta. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Quando a Bíblia fala efeminados, é tanto para homem como mulher. Tanto homem que quer deitar com outro homem e quanto a mulher que quer deitar com outra mulher. Deus abomina isso, porque Deus criou o homem e a mulher. Satanás criou meio termo, porque hoje em dia tá tão complicado que já estão querendo até nos bilhetes de identidade, tem países que até o bilhete de identidade de crianças não está mais colocando o sexo, que a criança define o sexo quando ela estiver grande, e isso Deus não aceita. Nem sodomitas. O que é sodomitas? Quando Jesus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, o que eles faziam lá? Lá eles faziam sexo com animais, o pai fazia sexo com o filho com a mãe, entre irmãos. Então esses são os sodomitas, que não herdarão o reino do céu. Nem ladrões, nem avarentos. Avarentos é aquele que tem muito e não dá nada. Nem bêbados. Quando a Bíblia fala bêbados, aqui é um pouquinho de bebida e muita bebida. Nem maldizentes, aquele que fala mal dos outros, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, se tem alguém que é isso que eu estou lendo, mas vos lavastes, mas foste santificado, mas foste justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então, se alguém estiver ouvindo isso, pratica uma dessas coisas que eu estou lendo. Se continuar praticando, a pessoa morrer, ou fechar a porta da graça, ou Jesus vir e continuar praticando isso, não vai para o céu, vai ser queimado no fogo. Agora, se a pessoa e ela quer mudar de vida, com Deus ela muda de vida. Com Deus ela muda. Agora nós vamos ver aqui para terminar, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, 16. O desenvolvimento da salvação, que chama, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, devolverei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que é Ele que coloca o querer e efetuar. Então, o que nós temos que fazer todo dia? Cair de joelho, pedir para Deus, chorar pelos nossos pecados e falar para Deus, Deus, me limpa, me faz ser uma pessoa diferente, uma nova criatura. Faz com que eu seja tudo aquilo que o Senhor quer. Tira o eu de dentro de mim, tira a minha vontade e coloca a tua vontade. Então, isso que é nos prepararmos para uma vida com Deus, para ser salvos. Então, essa preparação Deus ensina como sermos preparados. E é somente através da Bíblia, somente do assim diz o Senhor, é que podemos ter uma vida santa. É fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível. Se nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia todos os dias, ajoelharmos e orarmos, a gente vai cada dia subindo um degrau da nossa vida. Cada dia a gente vai deixando os pecados, hoje deixa um, outro dia outro. É assim a vida cristã, é sempre subir. Então era essa mensagem que Deus tinha para todos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Esse é meu desejo e minha oração. Amém.
Amém.